Olá pessoal, tudo bem? Que Deus te abençoe grandiosamente. Que nesse exato momento você venha ser preenchido pelo Espírito Santo. E a pergunta é: como que eu faço para vencer as minhas tribulações, a minha luta no dia a dia? Você vê que nesse exato momento Deus almeja que cada um de nós venha vencer as nossas tribulações. Você vê que o Senhor Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele deixou bem claro: no mundo tereis o que? Aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A mesma coisa, pessoal, o Senhor Jesus almeja que cada um de nós venha vencer as nossas guerras dia após dia. Muitas vezes, pessoal, a gente se convertemos ao Senhor Jesus e imaginamos que a partir desse momento que a gente se converteu, a gente abriu mão do pecado, da mentira, a gente vivia uma vida errada e se convertemos ao Senhor Jesus. Imaginamos que a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, a nossa vida seria um mar de rosa. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro que no mundo vai ter o que? Aflição. Então, como que eu faço para me vencer as minhas guerras nos dia a dia? Porque a partir do momento que você assumiu a sua fé no Senhor Jesus, você vai ter que passar pelo vale, pelo deserto, para ser provado, para ver que você se converteu ou não. Porque muitos nessa caminhada vão ficar onde? No meio do caminho, mesmo seguindo a fé. Mas para que eu possa ser aprovado, eu tenho que vencer as tribulações, eu tenho que vencer o deserto, eu tenho que vencer as lutas do dia a dia, que vão se levantar de várias maneiras. Cada um de nós temos lutas diferentes. Tem um que tem luta com a família, tem outro que tem luta no trabalho, tem outro que tem luta na igreja. Então cada um de nós temos uma luta diferente. Porque para que eu possa ser provado como homem de Deus, é através das minhas provações, das lutas que eu vou passar cada dia para demonstrar que eu sou uma pessoa de Deus. Então, Deus, ele nos ensina, para que eu possa entrar no reino dos céus, eu tenho que passar pelo deserto. Se o Senhor Jesus, como Filho de Deus, ele foi para o deserto, durante 40 dias ficou provado, ele passou provações, imagine nós. A gente tem que se alimentar das coisas de Deus. Ele fala aqui, olha o que Deus fala aqui, em 2 Crônica 20, versículo 15. Aqui fala do rei Josafá, um rei, um homem que tinha honra, um homem que tinha prestígio, um homem que tinha um status, mas mesmo assim passou por provações, passou por afronta, e teve momento que ele teve que provar se ele era uma pessoa de quem? De Deus. Imagine só, se um rei teve que passar por provações, imagine nós. Ele deixa aqui bem claro aqui, versículo 15. Disse Deus: dai-me ouvido, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temai, e nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O que a Bíblia está falando aqui? O homem, o rei Josafá, a multidão de problemas veio contra ele, para querer destruir aquele homem. Mas Deus deixou bem claro: dai-me ouvido. O segredo para me vencer as minhas tribulações, as minhas afrontas, é eu aprender a ouvir a voz de quem? De Deus. Porque senão, pessoal, imagina só, esse homem de Deus veio provações, veio inimigo de tudo que era lado, veio aquela multidão de inimigos para destruir aquele homem, destruir Jerusalém, e ele ficou o quê? Com medo. Ele ficou com medo, porque com a força e com o recurso que ele tinha, não teria como ele vencer aquelas guerras.
A mesma coisa acontece com cada um de nós. Tem momento da nossa vida que a nossa vida vira de cabeça para baixo. A nossa vida vira um campo de guerra, sem saber por onde possa resolver aqueles problemas. Mas Deus, ele deixa bem claro: dai-me ouvido, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Ele fala: dai-me ouvido. Aprenda a dar ouvido à voz de Deus. Aproxime mais de Deus. Se alimente mais da palavra de Deus. Porque deixou bem claro: dai-me ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, que vós diz o Senhor. Não é o homem que está te dando conselho, não sou eu que estou te dando conselho, é Deus. Deus está me dando o que? Conselho, para que eu venha vencer as minhas tribulações, as minhas lutas, que se levanta dia por dia. Você resolve uma luta, achou que agora vai ficar uma maravilha, se levanta outra maior. Mas Deus fala: dai-me ouvido. Porque até o Senhor Jesus vir nos buscar, nós vamos vencer uma guerra, vai se levantar outra. As guerras que nós vencemos é para nos fortalecer a cada dia, permanecer o quê? De pé. Então sim, Deus está nos orientando. Dai-me ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vós diz o Senhor, não temai, e nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você vê, as suas lutas, as suas pelejas, não é sua, é de Deus. Mas o Senhor Jesus deixa bem claro: sem mim nada podeis fazer. Com os nossos recursos humanos, nós não temos como vencer as pelejas que se levantam contra nós. Por isso o Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, ele deixou bem claro: arrependei-vos, porque o reino do céu que está próximo. O reino do céu está próximo de você nesse exato momento. Mas para que você possa vencer as suas guerras, é necessário que você venha se arrepender. Se arrepender das velhas manias, dos velhos costumes, dos velhos jeitinhos. Eu estou passando por uma situação, eu vou arrumar um jeitinho aqui para tentar resolver. Mas desse jeitinho vai te afundar mais ainda. Desse jeitinho, eu estou devendo, eu vou lá no banco, vou dar um jeitinho, fazer um empréstimo, eu vou me afundar mais ainda. Mas quando eu me arrependo, eu falo: Senhor, eu confesso com as minhas condições humanas, não tem como vencer. Mas eu lhe peço, me ajuda, me capacita, me dá força, me dá sabedoria para que eu possa vencer as minhas tribulações. Com as minhas forças humanas, eu não consigo. Mas eu me rendo perante o Senhor. Eu me arrependo das velhas manias, do velho jeito que eu tenho vivido, tentando fazer as coisas, resolver do meu jeito, mas cada dia dá mais errado. Mas a partir de agora, eu vou buscar do teu jeito. Aí sim, você começa a ter alegria. Você começa a dar ouvido à palavra de quem? De Deus. E aí você começa a ter alegria, mesmo que as tribulações estejam grandes, no seu coração a paz. No seu coração, alegria, porque você está fazendo a vontade de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele deixa bem claro: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão que? Acrescentadas. As demais coisas, esses problemas que se levantam contra a sua vida, vão ser resolvidos dia após dia. Não se desespere, só tenha calma, confie, aprenda a dar ouvido à palavra de Deus. Porque deixou bem claro: dai-me ouvido, todo Judá, todos os habitantes da terra, dai-me ouvido. A maior dificuldade que o homem tem é de ouvir a voz de Deus. Se eu aprender a dar ouvido à voz de Deus, eu vou ter paz mesmo nas tribulações. Então essa mensagem que o Senhor Jesus nos ensina: aprenda a dar ouvido, aprenda a se arrepender das suas falhas, das suas debilidades, e busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque o Senhor Jesus fala: analisa, olha para os pássaros que voam. Ele não semeia, ele não colhe, ele não junta em celeiro, mas o nosso Deus sustenta ele todos os dias. Assim como o Senhor Jesus sustenta os pássaros, ele pergunta: será que voam de mais valor que os pássaros? Então analise bem, ele quer cuidar de você.
só dê ouvido à palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome do Senhor Jesus.